Nosso escritor, entretanto, estava distante de ser um crédulo exagerado ou cego defensor de uma doutrina religiosa. Ao contrário, o que acalentava no coração era demonstrado na singeleza dos desenhos oferecidos centenas de vezes a crianças, nos quais retratava seus respectivos santos patronos, ou na transcendência de influenciar amigos e conhecidos, como fez em relação ao poeta, historiador e crítico literário Theodor Maynard, cuja conversão ocorreu logo depois de ler a ortodoxia, ou ainda numa desconfortável dose de angústia fartamente demonstrada em suas biografias. Um exemplo revelador da fé de Chesterton dá-se em janeiro de 1909, quando, depois de aceitar o convite da modernista e marxista Church Socialist Party, publica nesse periódico o artigo Sentimentalismo, a Cabeça e o Coração, no qual contrapõe sua visão tradicionalista às ideias que já haviam sido condenadas por Pio X em 1907 na famosa encíclica Pascendi Domici Graecis. Usando de sua excepcional qualidade para trabalhar com metáforas, Chesterton cria a famosa filosofia da árvore da nuvem. A árvore vai crescendo e dessa forma mudando, mas o que se modifica é apenas o cerco que rodeia uma parte imutável. Os anéis situados no centro continuam sendo os mesmos de quando eram um broto. Deixaram de ser vistos, mas não deixaram de ser centrais. Quando nasce um ramo na parte superior de uma árvore, ele não se desprende de suas raízes, antes, ao contrário, quanto mais alto se elevam os ramos, com mais força a árvore terá de se prender às suas raízes. Este é o verdadeiro conceito que deve ser o progresso sadio e vigoroso do homem, das cidades ou de toda uma espécie. Mas quando os progressistas a que estou aludindo falam de evolução, não se referem a isso. Eles não desejam que mude a parte externa de um centro orgânico e permanente como numa árvore. O objetivo é a modificação total e absoluta de cada parte a cada minuto, como a transformação que sofrem as nuvens. Eles querem arrancar a árvore, né, e construir com a árvore outra coisa. Mas se adotarmos como filosofia uma evolução similar à das nuvens, ou seja, uma evolução de algo que não tem esqueleto, não haveria lugar então para o passado e a civilização estarem incompleta. Né? O que hoje existe pode desaparecer amanhã, inclusive amanhã mesmo. Não vira água e a água evapora de novo e é um ciclo constante, né? Metáfora fraca do Chesterton aqui. Inclusive amanhã mesmo. Pois bem, eu não creio nesse progresso perpétuo que acarreta apenas um caos perpétuo. Creio na evolução orgânica, ordenada e de acordo com o projeto e a natureza de cada coisa. Mas a evolução orgânica não acontece sem o ciclo das nuvens, da chuva, meu amigo. Que não pode evoluir, a civilização que não esteja razoavelmente completa é a nossa, tão científica, avançada e progressista, está irracionalmente incompleta. Está completa, inclusive com todas as suas contradições, né? Com a sua existência orgânica, mineral também. Mas por isso que a gente não pode evoluir a civilização que não esteja... Então, crio na evolução orgânica ordenada de acordo com o projeto e a natureza de cada coisa. Ele acredita numa natureza, né, que determina, pode ser no mundo natural, mas o ser humano, essa natureza é bem complexa, né. Para termos uma ideia da repercussão desse artigo, seria o mesmo que Mutatis Mutandis e certo autor publicasse texto semelhante numa revista dirigida atualmente pela Teologia da Libertação. O que só poderia acontecer, convenhamos, graças a um tremendo descuido do editor. O artigo de Chesterton recebeu virulenta resposta do esquerdista Robert Dell, um tipo especial de católico muito comum nos dias de hoje, cujo esforço foi de provar que o despertar da consciência social e a difusão do sentimento de compaixão não eram conquistas da Igreja, mas sim da Revolução Francesa. Eu também acho que força a barra demais, né? Que a Igreja Católica era a principal força reacionária em todos os países da Europa. Em alguns aspectos, sim, mas em outros, não. E, finalmente, depois de atacar Pio X, que a Igreja Papista deveria ser destruída. Eu não acredito nisso, né? Nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de revolução. Concordo em partes aqui com Chesterton. Antes que Dell abandonasse o catolicismo para transformar-se em agnóstico e revolucionário socialista, coube ao anglicano Chesterton defender Roma. Na tréplica A Podridão do Modernismo, nosso escritor afirma, dentre outras verdades, o dogma da Igreja limita o pensamento da mesma maneira que o axioma de Euclides sobre o sistema solar limita a ciência física. Não detém o pensamento, mas lhe proporciona uma base fértil, um estímulo constante. Resposta que o trocista Eduardo Verral Lucas certamente não leu. Chesterton mantinha de forma repetida essas polêmicas. No mês dessa resposta a Dell, pediram-lhe também a contestação do
Hibbert Journal, de um artigo assinado por certo Mr. Roberts. O texto negava a divindade de Jesus Cristo, e Chesterton optou por replicar com sua característica ironia, dizendo logo no início que o título do artigo, Jesus ou Cristo, o atingia como se estivesse lendo algo semelhante a Napoleão ou Bonaparte. Chesterton aproveitaria sua experiência nesses debates para escrever A Esfera e a Cruz, publicado no final de 1909. Com deliciosas pinceladas de nonsense e humor, a novela apresenta dois protagonistas, um católico e um ateu. Eles passam a história tentando realizar seu duelo intelectual a respeito das verdades do cristianismo, sempre interrompidos pela polícia que os considera perigosos à ordem pública. De fuga em fuga, os dois acabam por se tornar amigos num cenário semelhante ao juízo final. Uma história que, somada ao clássico de Cervantes, com certeza inspirou Graham Greene a escrever o Monsenhor Quixote. Incansável polígrafo, em maio de 1910, Chesterton publicaria um novo artigo no Daily News, uma aula de teologia estilística. Não utilize um substantivo e depois um adjetivo que contradiga o substantivo. O adjetivo qualifica, não contradiz. Não diga dê-me um patriotismo livre de fronteiras, porque é como se dissessem dê-me um pastel de carne sem carne. Não diga anseio por uma religião mais ampla, na qual não existam dogmas especiais, porque seria como dizer quero um quadrúpede maior que não tenha patas. Quadrúpede significa algo com quatro patas, e religião significa algo que compromete o homem com uma doutrina universal, sim. Tá certo aqui. Não deixe que o dócil substantivo seja assassinado por um adjetivo exuberante e jubiloso. Então, contra o senso comum, o que de errado com o mundo surge nesse momento da vida intelectual do Chesterton? Livro mal recebido por alguns, se basearmos na crítica publicada pelo jornal Evening Standard. Não temos nem a mais remota ideia do que está mal no mundo. E depois de ler o livro do Sr. Chesterton, sentimos chegar à conclusão de que ele tão pouco sabe. Segundo Joseph Pearce, a recepção negativa da obra se deve em parte aos editores. Estes, convencidos de que um pouco de agressividade favoreceria as vendas, acrescentaram ao título original o que há de errado, a expressão com o mundo, passando de certa forma a impressão de um autor arrogante, único detentor da verdade. No entanto, o que há de errado com o mundo realmente não foi escrito para agradar. Essa era a última preocupação de Chesterton naquela Inglaterra sacudida por dois grandes movimentos políticos. A filiação aos sindicatos crescia de forma expressiva, de 2,5 milhões de trabalhadores em 1901 para 4 milhões em 1913, quase dobrou. E estes, lutando por representação parlamentar, fizeram com que o Labour Party, o Partido dos Trabalhadores, fundado em 1900, pulasse de 2 deputados em 1901 para 50 em 1906. Aproveitando a onda trabalhista, que tinha apoio dos Whigs, liberais e anticatólicos, a esquerda, com socialistas e anarquistas, ganhou força, a ponto de, em 1911, quando Jorge V assumiu o trono, a Câmara dos Lordes ser praticamente forçada, sob a pressão do primeiro-ministro liberal Herbert Henry Asquith, a votar a limitação dos seus próprios poderes. Para e passo, o movimento sufragista, fundador do feminismo contemporâneo, que vinha crescendo lentamente desde a década de 1830, ganhou força em 1903 com a fundação do Women's Social and Political Union, o WSPU, facção violenta da National Union of Women Suffrage Societies, a NUWSS. Nos anos seguintes, o WSPU tornou-se um aglomerado de agitadoras profissionais responsável por depredações, tumultos e outras formas de violência, mas soube capitalizar a opinião pública utilizando-se do recurso da greve de fome dentro ou fora das prisões. O movimento feminista aqui, as tretas, as quais o Chesterton se envolveu também, É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.